Já estou louca de estar só, acompanhada de nada. Já estou cheia de ser rua, tão corrida, tão pisada. Já estou prenha de amizades, tão barriga de saudades. Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão e nela entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao cume, ao cimo, ao alto, mais longe, mais além, mas a saber que sou na cidade sou loucura, sou begónia, sou cidade. Eu que sonhava ser lume, caminho, atalho e longura, não tenho sempre a festa. Sou a migalha que resta. Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão e nela entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao cume, ao cimo, ao alto, mais longe, mais além, mas a saber que sou ninguém. Ao cimo, ao alto, mais longe, mais além, mas a saber que sou ninguém. No passado dia 20 de julho, Paco Bandeira esteve nas bocas do mundo com uma ação de distribuição de 50 mil CDs seus, em protesto, disse na altura, contra a pirataria na internet, as finanças e as rádios nacionais que não passam música portuguesa. Paco, muito bem-vindo à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Porque é que te meteste tudo isto no mesmo saco? Bom dia, Germano. Bom dia, ouvintes em todo o mundo. Bom dia, ou boa tarde. Boa tarde ou boa noite. Conforme a hora e a longitude e a latitude onde nos estejam a ouvir e a ver também. Estas coisas têm sempre uma lógica. A regra geral, a consequência disso é que nem sempre é lógica. Mas tem uma lógica. Eu fui, para começar, de início, como soe dizer-se na narrativa atual, eu estava, em 98, mais o Joaquim Pessoa, a pensar ser útil e participar num projeto de construção de uma obra que refletisse a epopeia portuguesa em todo o mundo. Isto por causa da Expo 98. Estamos a recuar 19 anos. 19 anos. E nessa altura, tanto o Joaquim Pessoa tinha uma ideia que era cantar, travestir-se de pessoa e cantar um pouco a epopeia portuguesa. E fez, creio que 10 ou 12 poemas sensacionais, autênticas obras intemporais da nossa ode marítima. E eu que falei com vários músicos, entre eles o José Mário Branco, o José Jorge Letria, ai que horror, o Jorge Palma, o Vitorino, Carlos Mendes, Fernando Tordo, Samuel, Nuno Nazaré Fernandes, para fazermos, e foram cantados depois por muita gente, dentre eles o Manuel Freire, eu próprio, a Lúcia Muniz, o Samuel, o Carlos Mendes. Enfim, cantámos umas obras e fomos propor isso à Caixa Geral de Depósitos, na altura, que era de facto era na altura o nosso banco. E então falei com um verdadeiro senhor da finança em Portugal, talvez dos últimos da finança séria que houve em Portugal, foi o Sr. Alexandre Vaz Pinto,
que eu vi o nosso projeto e disse logo, eu compro isso, façam isso bem feito, que eu compro isso. Desde que não levasses muito carinho. Não, é? foi isso que ele disse. Não, foi isso que ele disse. Foi isso que Bom. ele disse mesmo. Disse, teria que ser um bom negócio para ambas as partes. Um preço compatível, e eu falei-lhe até, inclusive, que isso não ficaria mais... Não chegava na altura, estamos a falar em contos, porque eram 50 mil discos, pagando direitos de autor, pagando intérprete, pagando músicos, estudos, tudo isso, talvez ficasse à volta dos 30 mil contos. E ele disse, bem, por esse preço eu compro, agora façam lá um trabalho. E fomos mostrando o trabalho de ilustração gráfica, o trabalho musical, e sempre de acordo. Não assinámos nenhum documento, não fizemos nada disso, não era preciso, porque naquele tempo... Chamado Gentleman's Agreement, um acordo de cavalheiros. Naquele tempo era assim, há 19 anos, e com o Alexandre Vaz Pinto, creio que ainda hoje será eventualmente assim. E fizemos o trabalho, só que depois, em 98, o Alexandre Vaz Pinto deixou de ser vice-presidente da Caixa, saiu, e entrou um outro senhor para a Caixa, uma almeríndica figura da nossa democracia, que... Foi presidente do Conselho de Administração da RTP, mais tarde. É verdade. Eu mesmo. Não há instituições perfeitas. No melhor pano cai a nódo, como costuma dizer-se. E ele não achou piada nenhuma aquilo. Aliás, eu acho que eu conheço bem o senhor, conheço há muitos anos, desde o tempo em que eu queria ser secretário de Estado. E queria ser secretário de Estado de Rosado Correia, um amigo meu, um arquiteto de Monsaraz e amigo do Soares e do Almeida Santos, e que andámos a tentar, mas não conseguimos. Foi então para secretário de Estado do Souto Maior Cardia, que estava muito mais próximo da sua mentalidade. Mas não gostou do trabalho, ou não gosta de mim, por qualquer razão. Então, o trabalho ficou parado? Roeram a corda. Então, realmente havia um acordo. Havia um acordo. Mas não escrito. Não escrito. Terá sido esse o problema? O problema foi que, com o Almerindo, haja acordo escrito ou não, ele rasga tudo. Não interessa. Mesmo que houvesse escrito, quando ele não quer cumprir, não cumpre e acabou-se. É hábito nele fazer isso, e eu tenho provas disso. Mas o trabalho já estava feito. Feito, estava para ser entregue. Concluído, com os CDs físicos e tudo. 50 mil CDs físicos. E fiquei com aquele problema na mão, 20 mil contos de prejuízo, foi quando custou aquilo tudo. 20 mil contos de prejuízo, e paguei a músicos, paguei direitos de autor, paguei a toda a gente, estúdios, e fiquei com esse prejuízo em cima. E fui ter com jornais, a ver se conseguimos que algum jornal, nomeadamente o Diário Notícias, esses jornais mais que faziam distribuição, mas não houve na altura, por causa do preço, por causa das condições, não houve possibilidade, e fiquei com os discos. Fiquei com os discos uns anos à espera de poder colocá-los em qualquer lado, ou no Brasil, porque os artistas que constavam do disco eram de tal maneira importantes, de tal maneira... Eu acho que o Manuel Freire foi o último disco que ele gravou. A última canção que ele gravou, que é uma coisa lindíssima, que ele canta magnificamente bem, que não sabe cantar de outra maneira. E fiquei com o trabalho até que um dia eu estava em casa do meu compadre Almeida Santos, lá em cima no norte, em Freixo de Espada à Cinta, com ele e o Nino Vieira, com quem eu já tinha tido alguma relação de amizade próxima, porque o Valentim Loureiro me pediu para jogar ténis com ele, e ficámos e com os políticos, nós sempre somos grandes amigos. Não há político nenhum que nos veja uma vez que não diga, esse meu grande amigo e tal. E o Nino Vieira, não fugindo da regra... Antigo presidente da Guiné-Bissau e ultimamente esquartejado lá pelaquela... Foi assassinado, esquartejado. Foi uma coisa sinistra. Mas eu estava lá, portanto, lá em cima, na terra da esposa do Dr. Almeida Santos. Lá, né? Nessa altura, o Almeida Santos era Presidente da República, porque o Jorge Sampaio... Interinamente, o Jorge Sampaio estava a ser operado. E ficou ele como Presidente da Assembleia e era simultaneamente Presidente da República. Obviamente que o Nino Vieira veio a Portugal e queria falar com ele, e lá apareceu, e viu-me numa conversa amena entre nós os três. Falámos nisso, falámos que tínhamos feito um trabalho sobre os Palop, na altura ditos Palopes, eu chamei-lhe outra coisa, mas e mostrei-lhe o disco. E ele disse, caramba, se não tens aqui a coisa, oferece o disco e nós ficamos com o disco, isto é bom para a nossa escola. Aos países africanos, Língua Oficial Portuguesa. E eu achei a ideia giríssima e vim, falei com o Joaquim Pessoa, e o Joaquim Pessoa já tinha recebido a parte dele, os outros também, e disse, olha, se calhar vou oferecer o disco aos Palopes.
E lá, que maravilha, já não ficam lá naquele armazém. Sem utilidade nenhuma. Sem utilidade nenhuma. Não serviam para Estavam a mais. ganhar pó. Para apanhar pó. E eu depois fui tratar das coisas legalmente e fui às finanças, porque aquilo era um chamado, como eles chamam essas coisas, era um produto que estava ali parado e que tinha um valor, não sei, Acrescentado. imobilizado. Imobilizado. Era um imobilizado. E efetivamente estava imobilizado. Estava imobilizado. Efe- Cheguei e disseram-me, sim senhora, pode oferecer os discos, mas tem que pagar os direitos como se fosse de venda. Eu fui saber, E não como uma oferta. não como uma oferta, fui saber quanto tinha que pagar e era mais, eu tinha que pagar por aqueles discos segundo o valor do mercado, eles faziam e eu tinha que pagar o imposto relativo. Eu disse, eu não posso fazer isso. Então só tenho que fazer uma coisa. Está na altura de, ou paga isso, ou têm que ser destruídos. Foram as finanças que me disseram que os Estamos a discos, falar em que ano? estamos a falar em 2010 já. Os Há discos- 7 anos. Não, mais de 7 anos já. Tinham 12 anos. 12 anos após. Têm que ser destruídos, porque o imobilizado não pode continuar de um ano para o outro. É das leis do Código das Sociedades Comerciais. Está bem, então como é que eu destruo isso? Então a gente arranja a maneira de destruir. Não, quem destrói sou eu. Então foi um delegado das finanças comigo, assistiu, peguei no cilindro de um amigo meu, de um companheiro que tinha jogado futebol comigo, que tinha que ter uma empresa, e fomos destruir os discos todos. Foi assim que eu fiz. Em Ou seja, 2010. Em julho de Ou seja, estas imagens que aparecem têm 7 anos. 7 anos. Não foram anteontem. Não, nem no mês passado, nem o ano passado. Foi há 7 anos. Por isso é que eu disse que no dia 20 de julho tu voltaste a ser notícia por causa disto. Porquê nesta altura, 7 anos depois, a mesma história? Porque eu, se calhar, não sou notícia como cantor e como músico, como autor, mas sou notícia por outras coisas. Há coisas que me tornam notícia, normalmente coisas desfocadas, que fazem de mim notícia. Aquelas que eu pensava quando comecei a cantar e quando comecei a vestir a pele das pessoas que canto e amo. Há mais de 40 anos? Há 50. Há 50 anos. Há 50 anos, quando eu jurei cantar os santos. Tornei-me então, cantar os santos são aqueles que transformam a terra em pão, que fazem os milagres de transformar a terra em vinho, em carne, em casas. E comecei a cantar isso. Claro que isso não tem interesse nenhum. O que tem interesse é coisas deste género, pelos vistos. Tudo o que eu faço, o nome que eu adquiri, este maldito ego que eu tenho, se eu conseguisse despir o ego e o nome e ninguém saber quem eu sou, era uma maravilha. Eu continuava a ser amigo das pessoas que sou. Mas este ego só me traz problemas deste género. Tudo o que eu faça, que dê qualquer aspecto que seja bizarro, tem interesse. Então o que é que aconteceu para voltar a ser notícia 7 anos depois da destruição física desses CDs? Aconteceu que eu, nessa altura, também tenho um pequeno... Eu, nessa altura, zangado com o mundo, informei todos os órgãos de comunicação social pelas vias normais, falei às agências de notícias, que na altura distribuí as notícias, mandei aqueles e-mailzinhos que se mandam, e-mails na altura acho que nem eram e-mails, eram faxes, para as rádios, televisões, a dizer que ia destruir 50 mil discos inéditos que tinham sido feitos para a Expo. Nunca vendidos, comercialmente. Não, houve alguns que o Manuel Freire levava para os concertos, eventualmente esses foram vendidos, ou foram cedidos, ou dados, ele lá sabe, mas de resto nunca tiveram no circuito comercial. Portanto, eram completamente inéditos e avisei toda a gente. E apareceu alguém? Apareceu a Saloia TV. Foi a Saloia Do Guilherme Leite. Do Guilherme Leite. A Saloia TV gravou tudo e, obviamente... Sediado em Sintra? Em Sintra. A Saloia TV gravou tudo e deve ter posto no YouTube na altura e agora alguém deve ter ido ao YouTube. Repescou. Portanto, é essa. Penso que é isso que está e porque também eu gravei 2 discos, ultimamente também nunca foram ouvidos, não sei se os irei destruir ou não, penso que não. Quais são os discos? Ainda não fiz tantos. Esse está aí um disco que é O Povo é Sempre Bom. É o mais recente. É o mais recente. É de abril de 2016. É verdade. Tem 1 ano e picos. Exato. E outro que fiz, que é Tudo no Mundo é Caminho, que eventualmente, como penso que será possível, eu tenho um livro escrito, pronto. Não é um livro como os outros cantores fazem.
que eles fazem. Não é, é biográfico? É um livro meio biográfico, meio retrato. Porque também andei cá pelo mundo, vejo coisas, sinto-as e tirei conclusões. Será talvez uma pobre filosofia de alguém que anda pelo mundo com os olhos abertos. E são conversas que eu tenho com os amigos, são coisas... E também tem a minha biografia. Se bem que a minha biografia mais importante, mais fiel e a única verdadeira está nas minhas canções. Porque tudo o que cantei até hoje aconteceu. É por isso que tu cantas. É por isso que eu vivo e canto. E devo louvar uma coisa. Raramente, eu estou a dizer isto com toda a sinceridade, que as pessoas farão o favor de me reconhecer, porque por isso é que eu arranjei tantos inimigos. É a primeira vez que eu venho a um programa de rádio, nota, a primeira vez, e que põe uma obra digna da minha dimensão total. Abriste o programa com a fala da mulher sozinha. Não é por acaso. Não, eu sei. Aliás, posso dizer que já houve várias tentativas ao longo de algum tempo em trazer cá, por qualquer motivo de agendas, nunca foi possível. Nunca foi possível. Mas agora é. Conjugou-se tudo. Mas, no entanto, tu justificaste esta ação, entre outras, portanto, já falámos nas finanças, sobre as rádios que não passam a tua música ou a música portuguesa. Não é o caso desta rádio, da RDP Internacional. Eu sei. Esta passa toda a música 100% portuguesa, independentemente do género. Eu às é vezes a voz de Portugal no mundo. Portanto, não podemos meter tudo dentro do mesmo saquinho. Às vezes distingo e outras vezes esqueço-me. Com a vertigem de pensar... Com o calor da emoção. Exato. Mas, não, eu sei, a RDP Internacional, eu fiz parte da RTP Internacional o Terreiro do Paco. 7 anos. O Terreiro do Paco, os Diversidades, os Fados de Portugal. Fiz durante 7 anos programas, alguns deles no meu monte, em Monte Moro Novo, até que um dia chegou o Almerindo à televisão. E aí acabou-se tudo e nasceu uma guerra. Uma guerra que eu ganhei, mas ainda não recebi nada com isso. Os tribunais deram-me razão até à última instância, mas está quieto. De qualquer maneira, não é isso que está em causa. Porquê é que eu falo na música portuguesa? Todos nós sabemos que todos nós, aqueles que têm pelo menos a 4ª classe antiga, ou que tenham pai, o 9º ano, percebem que a nossa língua é muito mais forte, é muito mais bonita, é muito mais comunicativa do que a anglo-saxónica. Não há dúvida. Eu estaria disposto a discutir isto noutra área. Nós temos, inclusive, em Portugal, o nosso fado, que não é a melhor expressão artística portuguesa, mas até ele, passando pelo fado, já está muito alto. Nós somos património material da humanidade. Temos o cante alentejano, que é património material da humanidade, e esse sim, já é uma forma superior de música, porque harmonicamente é muito bem estruturado. Nós temos poeticamente, poucos são, nem Beatles. Ninguém tem poemas tão bons como nós fizemos. Ninguém tem Joaquim Pessoas a fazer canções. José Carlos Arias dos Santos. Ninguém tem, sei lá, tantos outros que agora também não me estou a lembrar, porque não trazia. Mas os Tâmens, os Davides Mourões Ferreira. O Alexandre O'Neill. Natália Correia. A Natália, a genial Natália. Todos eles a fazerem poemas e para canções. Onde é que nós vemos isso lá fora? Lá fora, a música que fazem é baseada ainda na parte mais primitiva da música, que é no ritmo, ou seja, no ritmo e no ruído. Porque a grande música, a música alemã, a música do norte da Europa... O francês também adapta muito, o Jacques Prévert, por exemplo, exato, é adaptado todos eles, grandes poemas, não é? A grande música, toda a música do norte da Europa, desde o Béla Bartók, que fazia música popular em forma clássica, todos eles reconheceram que a música que nós fazemos, que é muito parecida com a irlandesa, é muito parecida com a italiana, inclusive, só em Portugal é que ela não é bem vista. Porque eu vou lá fora. E há 6 anos para cá só tenho ido lá fora. Não canto em Portugal, a não ser estas festas de solidariedade. Continuo a fazer e depois da manhã vou fazer mais uma. Mas por qualquer motivo não te convidam ou não te propões, ou porquê é que não organizas um espetáculo em nome próprio? Eu já organizei, mas as pessoas não vão. Houve uma campanha tão negra contra mim que as pessoas nota que eu tenho discos. Tenho aquela coletânea, não sei se conheces a coletânea. Se não conheces, estás condenado e daqui a bocado venho-te aqui trazê-la, que eu tenho no carro. Uma coletânea com 10 obras,
com cantigas pintadas desde o Cesarini aos grandes pintores que pintaram músicas minhas. E fizemos uma coletânea de 100 e tal músicas. O Sakamoto tem essa coletânea. Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto, que gravou lá no meu estúdio, e quando viu a coletânea escreveu-me a dizer emocionado: eu não sabia que a tua música era isto. Portanto, tantos outros que há por esse mundo que reconhecem Então, Paco, na música portuguesa. Não é na minha só. O que é que faz de ti um ser comichoso, se me permites a expressão? Comichoso, não. Um ser que era adorado, as pessoas sempre tiveram por mim. Era adorado. Até que altura? Até que um dia fiz uma cantiga que dizia: viva o tribunal, viva o juiz e paga o justo pelo pecador. Viva a incompetência, viva a arrogância, viva Portugal no seu melhor. Portanto, quando fiz essa cantiga... Estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 2007. Há 10 anos. Há 10 anos. Essa cantiga foi publicada, como tantas outras, na altura que eu fiz. Era uma espécie de canção de intervenção. Todas as minhas canções são, ainda que há em algum aspecto do romantismo, são canções de intervenção, canções que falam de gente. E essa falava porque na altura começaram a aparecer alguns processos que ainda hoje andam por aí, e que os processos, os juízes passaram a ser, eles que deviam ser, de facto, quais anónimos, passaram a ser primeiras figuras. Estamos a falar dos Operação Marquês, todas as furacões, Montes Brancos, essas coisas, em que passaram a ser as vedetas. Quando eu vi um juiz entrar na Assembleia da República para prender um deputado, eu disse: aqui Del Rey. Acabou a democracia em Portugal. Isto passou a ser uma juridicocracia ou uma judicracia. Porque quando um juiz faz isso, eu fazia uma cantiga ao juiz, a partir daí, meu caro amigo. Depois apareceram alguns jornais, aquelas revistas, aquelas possíveis cor-de-rosa, que inventam tudo coisas que nunca falam do que existe, porque o que existe é fácil de rebater. Uma coisa que existe, nós contraditamos-la. Estás a falar de quê, concretamente? Das revistas todas daquele grupo dos Jacques Rodrigues, todas as revistas... Do Grupo Impala. Do Grupo Impala, que tomaram, ou eu fazia de uma certa maneira, ou então fizeram uma folha. Mas essa cantiga, de qualquer modo, marcou a fronteira entre o antes e o depois da tua carreira? Marcou a fronteira, foi isso. Eu que tinha feito, e que sempre fui bem visto pelas pessoas, nunca fui mau para as pessoas, passei a ser o indivíduo que batia, que espancava as mulheres. E ainda hoje, de vez em quando, aparecem pessoas... Refutas? Refutas? Isso é completamente... É coisa... Eu fui a pessoa... Por isso é que me puseste a fala da mulher sozinha, aí ao princípio, aí vê-se tudo o que eu cantei aconteceu. Nessa cantiga diz precisamente quem eu sou. Nunca na minha vida... Aqui está a minha mulher, está aqui ao lado. Nunca na minha vida houve a mãe da minha filha, que agora já perdeu, porque a minha filha, ela para ficar com a minha filha e ficar com os meus bens, fez um processo de violência doméstica. E ela própria disse nos jornais que eu nunca lhe toquei. E até dizia: ai dele se me tocasse. Então foi por difamação. Difamação pura e simples. E a partir daí, tanto que a minha filha já não está com a mãe, está comigo. Fugiu da mãe, processou a mãe por violência doméstica. Esta, sim, de facto, e eu fiquei... E essa não foi notícia, esse regresso da filha à casa? Não, notícia nenhuma, nada disso. Notícia foi só, na altura, o nome do Paco Bandeira, aquele tal ego que eu tenho, tal nome... Foi enlameado o teu nome? Completamente destruído, queimado, na unidade de queimados deste país. Foi uma ação concertada? Foi concertada com Felícias Cabritas e outras pessoas. A mãe da minha filha, que nunca foi a minha mulher, trabalha numa prisão, na prisão Hospital de Caxias. E ali estão os presos mais importantes. Os jornalistas que querem saber coisas dos presos falam com ela. A tia da minha filha está na Assembleia da República como assessora de imprensa. Mas o que é que isso tem a ver com a tua carreira? A relação com esse tipo de jornalismo, com o jornalismo de extremeiro. E foram eles que fizeram tudo, inventaram tudo o que é mentira. Tudo o que é mentira. E quando eu vou desdizer, não publicam o que eu desdigo, mas publicam ainda mais pior. Tu sabes melhor que eu. E depois retiram das frases os contextos. Do contexto e tal. Foi assim que fizeram. Eu, sinceramente, devo dizer, eu canto porque gosto de cantar. Como o escritor gosta de escrever. O escritor não é só o... É a tua profissão. É a minha escrever alma. E cantar. E cantar. É a minha vida. É aquilo que eu gosto de fazer. Se por aí... Eu acho que quem perdeu foram aqueles que gostam de me ouvir e continuam a gostar. Porque eu continuo a cantar, eu continuo a ir ao estrangeiro, onde essas coisas não chegam. As nossas comunidades imigrantes estão um bocadinho afastadas desse foco. Estão afastadas. E tanto lá estive agora há dias, estive na Alemanha a cantar em Neuss. E vou cantar lá fora. O problema é que fazer o que me fizeram a mim,
se houvesse alguma verdade nisso, eu desafio, digam lá, que apareçam as mulheres espancadas, que apareçam... As provas? As provas. Basicamente, As provas. não se pode acusar ninguém Pois. sem provar. Senão é... Voltamos ao mesmo, é difamação. Mas nota uma coisa curiosa, eu vou dizer pela primeira vez em público. Eu fui julgado por isso e condenado a 3 anos e 4 meses de prisão com pena suspensa. Mas sabes porquê? Por maus tratos de 2 jovens que eu não conheço, que não constam do processo. Não constam. Não... Cujos nomes não aparecem? Aparecem os nomes deles no processo, mas ninguém sabe quem são. Não estão na acusação. Então aparecem como? Aparecem porque as senhoras juízas incompetentes, eu vou dizer, e digo aqui em voz alta, e tu não és responsável, sou eu. As senhoras juízas que me julgaram fizeram copy-paste de outro processo. Só pode ter sido, eventualmente, para me condenar. 3 anos e 4 meses por maus tratos ao Rubem e ao Diogo. Onde é que está o Rubem e o Diogo que eu tratei mal? E que a minha filha nada, que a minha filha, vem lá, absolvido de tudo o que é contra a minha filha. Mas ao Rubem e ao Diogo eu tratei mal. Portanto, para veres o que é este país. Foi por isso que eu me zanguei e fiz aquela cantiga. E estás desiludido? Não estou, é muito forte, cada vez mais forte, porque só se tiram pedras deste tamanho. Por exemplo, há pouco falaste no Fernando Tordo. O Fernando Tordo resolveu pegar nas malas e arrumar para o Brasil. Pois, porque é um indivíduo de qualidade, é um músico de qualidade. Veja o Samuel, o Manel, todos esses que fizeram música neste país, que esta música serviu para fazer uma revolução. E depois da revolução, isso faz lembrar que foram os que se tornaram cristãos, foram os que mataram Cristo. Primeiro mataram Cristo, depois tornaram-se cristãos. Aqui, aproveitaram-se das músicas de nós todos, da nossa influência, e fizeram uma revolução, e muito bem. E depois correram connosco e trouxeram o pior que havia lá no mundo e cá em Portugal. Então achas que estes últimos 10 anos foram passados numa certa amargura artística e pessoal? Eu não diria amargura, uma certa tristeza. Não chego ao ponto da amargura, porque eu continuo a cantar e eu não tenho menos amigos, aliás, tenho mais. E a minha vida, eu canto na mesma, eu vivo num campo, estou lá num ermitério em Montemor Novo, com os meus animais e com os meus amigos, e estou muito bem. Não passo fome, deixei de ganhar o que ganhava, mas tomara eu que todos os portugueses... É uma pessoa válida? Completamente, totalmente. E vives do teu trabalho? E vivo do meu trabalho, nunca fiz mais nada. E totalmente, o que eu noto é que as pessoas gostam de mim, mas há câmaras municipais que não me querem levar porque têm medo de represálias. Porque aparecem sempre qualquer coisa. Eu acho que está a passar. Daquelas comissões de festas? Há 2 anos para cá que começou a passar. Já tenho agora, este ano já vou fazer concertos em Portugal, em sítios que não são, sítios contratados por pessoas. Mas até aqui foi assim. E porquê que isso acontece? É uma questão política também? A questão política não pode ser partidária, porque eu que ajudei a fundar o PS, que andei por lá, por esse mundo fora. Até se podia dizer assim, bom, então o António Costa está no poder, agora é que ele vai voltar à ribalta. Não, porque eu também não queria assim. Sinceramente. Não, é uma questão de timing. Uma questão de timing, mas também não queria assim. Aliás, foram sempre os amigos do partido que me lixaram. Porque eu também fiz um disco para a Prevenção Rodoviária, encomendado pelo Secretário de Estado Armando Vara, no qual gastei 9.000 contos e paguei aos músicos e paguei aos autores. Do teu bolso? Do meu bolso. Do dinheiro que andei a ganhar de terra em terra, que os portugueses me pagavam. Para fazer um disco da Prevenção Rodoviária, a falar nos conselhos. Tinha cantores como o Nicolau Breiner a cantar, estava o Samuel, estava eu, estava muita gente. Já não me lembro agora de repente. Mas não era a instituição que deveria avançar com o dinheiro? Era. Mas a instituição só pagava depois do trabalho entregue e depois de 3 meses depois. Mas não foi entregue sequer. E está aí o José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária, vivo e são, que pode testemunhar isto. Também fui levado pelo partido. Foi o partido que fez. Nunca levei um tostão ao partido para cantar. Emprestei ao Partido Socialista o meu caminhão-palco para fazerem os comícios, onde apareceu toda a campanha do António Guterres foi lá feita, parte da campanha do Jorge Sampaio foi lá feita, o Armando Vara levou lá para cima o carro. Em cima do mesmo carro? Em cima do mesmo carro. Era um caminhão-palco, que eu depois tive que vender, por falta de dinheiro. Como aqueles que os brasileiros utilizam no Carnaval. Exato, precisamente. E os alemães, os americanos. Portanto, tudo isso foi... Mas não pensem que eu estou aqui a lamentar, porque estou muito bem, estou muito feliz, tenho uma família feliz. Desde que aquilo aconteceu, casei com uma senhora que está aqui ao meu lado, e
que já está comigo vai para 7 anos, ela pode dizer, se lhe abrir o microfone, ela diga quantas espancadas é que eu já lhe dei. Quantas vezes a espanquei. Não sei, em termos musicais, seguramente bastantes. Sim, sim. Mas pronto. Isso é que é importante. Isso é que é importante. O que é que nos pregas sobre o caos e o causador? Ó orador, que moral professas quando invocas o Senhor? Porque sois nesse mundo enganador, tu que apenas usas a garganta a teu favor, tu que apenas usas a garganta a teu favor. Ó histrião, a quem aproveita a tua representação, a ocasião faz o salafrário, o ator e o ladrão. Quem te vir nessa destra exibição jamais esquecerá que não há belo sem senão. O povo é sempre bom, é pacífico, sereno, solidário, é sempre bom, a não ser para os seus iguais. O povo é sempre bom para quem é mais. O povo é sempre bom, é pacífico, sereno, solidário, é sempre bom, a não ser para os seus iguais. O povo é sempre bom, até demais. Ó extraordinário, quantos pobres bondam para fazer um milionário. É extraordinário ser-se rico à custa do mísero e do otário. Cá para mim, se o povo fosse gregário, jamais haveria ricos à custa do seu erário. Jamais haveria ricos à custa do seu erário. Ó charlatão, que apenas opinas para aumentar a confusão, pela tua mão andam à boleia salafrários de Estadão. Cá para nós, sem a lei de talião, somos sempre levados por senhores de papelão. O povo é sempre bom, é pacífico, sereno, solidário, é sempre bom, a não ser para os seus iguais. O povo é sempre bom, até demais. O povo é sempre bom, é pacífico, sereno, solidário, é sempre bom, a não ser para os seus iguais. O povo é sempre bom, até demais. É sempre bom, é pacífico, sereno, solidário, é sempre bom, a não ser para os seus iguais. O povo é sempre bom, para quem é mais. O povo é sempre bom, até demais. O povo é sempre bom, é um dos teus últimos temas, um dos mais recentes. Tu separas o povo, seguramente, do público e das pessoas que te prejudicam nesta altura. Claro, claro que sim. Não, e até mesmo aqueles que nos prejudicam não merecem para mim mais do que o respeito pela sua ignorância, porque a maior parte das pessoas hoje são porta-vozes de outras e não têm tempo, estão distraídas. E quando tu és um órgão de comunicação social, em todo o grupo acontece a mesma coisa. Tu não és convidado a ir agora regularmente à televisão, nada. Em qualquer canal. Em qualquer canal. Fui à televisão há dias porque o João Carlos Calisto levou-me a um programa e foi uma admiração para o mundo inteiro. Toda a gente, olha o Paco Bandeira na televisão, o que é que terá acontecido? E as pessoas gostaram. E fui ao programa do Hermano José, porque o Hermano é meu amigo, o Hermano é um... Quase no final da temporada anterior. Porque o Hermano começou como meu músico.
era meu baixista e é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E temos dado sempre muito bem, e ele também tem sido vítima por outras vias do mesmo tipo de desconhecimento. E, portanto, fui ao programa dele, mas sempre com alguma por parte de alguém. Há sempre alguém na televisão que acha que esse gajo não devia cá vir, porque o Almerindo uma vez disse: esse gajo não põe cá mais os pés. Disse-me a mim, na minha cara, aqui, lá em cima, no quarto andar, salvo erro. Que eu chamei-lhe capataz. Justificando como? De que forma? Justificando porque eu levei ao meu programa Diversidades. Na RTP Internacional? Na RTP Internacional, um programa que eu tinha em direto e que foi feito com gente muito boa daqui. Muito boa da RTP. E era feito lá no meu estúdio, em Montemor Novo. E levei ao meu programa o José Sócrates, de quem eu era amigo pessoal. Ele próprio tinha casa lá no meu monte, ele e o Armando. Já era primeiro-ministro nessa altura? Era primeiro-ministro, precisamente. Então, mas o Herman também levou aos seus programas todos os presidentes, os primeiros-ministros, claro, e ministros e gente da política. Da política, mas o Herman tinha essa autoridade e eu, pelos vistos, não tinha. Porque a sua dona Judite Sousa, que era do telejornal, que mandava do telejornal, andava a tentar conseguir levar o José Sócrates ao programa dela, e o José Sócrates, por qualquer razão, ou porque não gostava dela, ou porque achava qualquer coisa nela que não lhe interessasse, não ia. E ela pediu para no meu programa eu não levar pessoas que estivessem na agenda. Eu tinha lá levado o Jaime Silva, que era Ministro da Agricultura, e depois pedi mesmo à RTP, pedi à televisão, para levar o José Sócrates. Uma semana antes, eu tinha que mandar o guião do programa. E foste autorizado? Não fui proibido. Não fui nem autorizado. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas, é a mesma coisa, mas com alguma cobardia. Porque eu pedi ao Almerindo, tratava-o por tu e disse-lhe: o José Sócrates vem cá, mas não vem como político. Não vem como primeiro-ministro. Vem como pessoa. Vem como meu amigo a falar do vinho. Era um programa sobre a importância que o vinho tem ao longo dos séculos e dos tempos. Isso até é sempre interessante ouvir o que é que as pessoas têm a dizer. Um outro lado da personalidade das figuras públicas. Na amizade, o vinho é importante na amizade, no amor, no negócio, na guerra. E o José Sócrates fez um bom programa, que foi lá e fez o programa dizendo que até dava vinho aos seus homólogos lá fora, vinho tinto e não sei o quê. Entretanto, foi-me dito assim, pelo senhor Almerindo, que a figura disse-me: o problema é teu, não leves o Sócrates. Mas eu disse: eu já gravei com o Sócrates uma parte dele que está em VT. O que é que eu vou fazer? É para desenrasca-te, eu não quero saber disso para nada. Digo assim: não. Eu tenho que levar. Então, nesse caso, diz-te ao Sócrates, não lhe vou dizer eu. E ele disse: não falamos mais nisso. Agora vais falar com o presidente da RTP. E não com... E disse: tu não és o presidente da RTP, tu és o capataz da RTP. E agora até estás a ser incapataz. E daí nasceu um ódio terrível e pronto. E na segunda-feira seguinte o meu programa acabou e foi dito que tinha sido encontrado um tripé de câmara lá que era da RTP. Curiosamente havia lá da RTP imensas coisas, como máquinas Betacams, porque eu tinha que ver, porque o meu programa era transmitido em alta definição e a RTP ainda trabalhava em baixa. E estava lá o carro de satélite e tudo isso. Tinha que aparecer um tripé de câmara que ele aludiu que foi roubado por alguém da RTP. E levaste algum processo em cima? Não, fui eu que pus um processo à RTP. O meu processo não. Eles cortaram foi o contrato baseado nisso. E eu fiz um processo à televisão. Foi essa a justificação que deram. Para acabar com o contrato. E depois, a seguir, eu pus um processo à RTP que ganhei em todas as instâncias até ao Supremo e depois, para executar a sentença, não pagaram. Tive que fazer... Bem, andámos anos e anos, isto já lá foi desde 2007, estás a ver? Portanto, há 10 anos. Sentes que a tua carreira está no declínio ou está apenas numa pausa de uma maior efervescência artística e criativa? A minha carreira, eu nunca estive na moda. Sempre fui Não acredito. Tu nos anos 70, sobretudo... Eu sei, as pessoas adoravam... Em África eras muito ouvido... Não, eu cheguei várias vezes. Até aquela famosa história não sei se sabes, né? Com certeza, porque o Nicolau Breiner deve ter contado ao Elvas da minha cidade e o Jô Soares. O Jô Soares não foi comigo, isso aconteceu contigo. Então conta-nos lá. Foi comigo, com o Nicolau e com o Solnado. Porque quando teve cá o Jô Soares... O Solnado levou... Isso foi no Senhor Vinho. Fomos ao Senhor Vinho, ao Vifados. E então eu fui apresentado da seguinte maneira: o Paco Bandeira, o Nicolau apresentou-me a mim ao Jô Soares, disse: o Paco Bandeira, o cantor do Elvas ao Elvas.
E o Jô Soares não sabia que você era admirador do Elvis. Eu digo, não, Elvis é a minha terra. E ele achava que eu era admirador do Elvis. Do Elvis Presley. Também era com certeza verdade, não é? Era verdade, também era verdade. Mas o objetivo não era esse. Portanto, essas coisas todas foram muito, porque eu sou muito frontal a dizer as coisas. E eu não acho que o segredo seja a alma do negócio. Eu acho que a claridade é que deve ser a alma do negócio. O negócio que não é claro e não é bom para os dois lados não é bom. E, portanto, o segredo... Não, eu falo sempre as coisas desta maneira, sem ódio. Eu não tenho ódio a ninguém. Até porque o ódio é uma coisa que faz muito mal a quem o tem. Mas eu digo as coisas que sinto e que é verdade para as pessoas saberem com o que contam. Por isso é que eu digo, nas minhas canções está a minha história. Aliás, esta música que nós ouvimos, O Povo é Sempre Bom, isto parece uma canção saída de 1975. Precisamente, porque, mas não é verdade que eles que dizem... Quando eu ouço dizer a todos o povo é muito bom, o povo é porreiro, o povo não engana ninguém. O povo é esperto, não se deixa enganar. Não se deixa enganar. O povo, nesse caso, o povo é sempre bom, a não ser para os seus iguais. E o povo é sereno também, não te esqueças. É sereno também. Portanto, são coisas... É uma personalidade que não caiu. Caiu muito em graça nas pessoas. Podes crer que há muita gente que adora até demais, para além do que eu mereço. Eu também não gosto. Há pessoas que me detestam sempre conhecerem, sem nunca me terem ouvido. Não querem ouvir sequer. Esse gajo nem pensar. É a história do livro. O livro, por qualquer motivo, é polémico. Chega a Portugal, é editado, mas já liste o livro? Não gosto, mas também não li. Também não li. Eu acho que todas as pessoas têm que ser ouvidas, tem que haver o contraditório e tem que se explicar exatamente aquilo que aconteceu. Pois, mas as pessoas andam tão distraídas com coisas que não lhes interessam. Quando aquelas que lhes interessam lhe tocam à porta, não têm tempo. Olha, Paco, e a propósito do tempo, estamos quase a terminar, mas ainda temos alguns minutinhos. Portugal ganhou este ano o Festival da Eurovisão, graças ao Salvador Sobral. Vamos ter o festival organizado no Mel Arena no próximo ano, em maio de 2018. Tu participaste várias vezes no Festival de a quem devo muita da popularidade até exagerada que desfrutei durante muito tempo foi graças aos festivais. E às pessoas que lá trabalhavam e que lá participavam, porque eu vi nos festivais desde o Zé Mário Branco, ao Fernando Tordo, ao Paulo de Carvalho, o Zé Cid, o Sérgio Godinho, fez cantar. Carlos do Carmo. Todos nós passámos pelo festival, que era uma coisa séria. E este ano fiquei muito contente que o Salvador tivesse ganho. Aliás, eu sou admirador do Salvador pela maneira de ser dele e pela maneira de cantar. E achas que é ilusório ou é possivelmente verdadeiro que haja uma viragem na música portuguesa a partir desta vitória? Eu não acredito. Não acredito que haja uma viragem. A música portuguesa está na mão dos estrangeiros ou dos estrangeiristas. Porque é muito mais fácil as pessoas discutir uma coisa de que não têm que ser acusados. Porque falar de música inglesa, de um Justin Bieber ou de alguém... Não sei. Eu vejo, por exemplo, o Bono aparece em todos os presidentes. Dos YouTube? Dos YouTube. Mas as pessoas não sabem quem foi o Fernando Farinha. O que eu lamento muito é que houve em Portugal tanta gente sensacional, excelentes artistas, que foram tirados para a valeta do esquecimento. E eu acho muito bem que as pessoas tenham esse luxo de ouvir coisas lá de fora. Se estivéssemos a falar de música erudita, música intelectual, agora estamos a falar de música que é pior ao nível daquilo considerado nosso Pimba. Porque o Pimba alemão, curiosamente, um país que tem a música erudita mais rica, tem também a pior música popular. Se estivéssemos a falar dessas coisas, se estivéssemos a falar com conhecimento e com algum proveito, não, as pessoas vão hoje aos concertos. Há artistas portugueses que põem nomes estrangeiros, coitados, para serem ouvidos. Que é um crime. Ou que cantam em inglês. Ou cantam em inglês. Mas é uma opção como qualquer outra. É uma opção, eu não acho nada mal, nada disso. É válido. É música portuguesa a mesma. Aliás, eu tenho aqui tido neste programa conjuntos e artistas portugueses que só cantam em inglês. Mas não é por isso que os vou deixar de marginalizados. São artistas portugueses. Isso é que é o importante, sejam artistas portugueses. Exatamente. E eu aqui dou oportunidade a toda a gente, às pessoas com provas dadas, obviamente, e veteranos como tu, como aqueles que estão a começar. Obviamente. Isso é de facto correto. Isso é correto.
E é assim que é justo e lícito que os nossos artistas Isto é serviço público. tenham na nossa rádio, que é nossa, que é paga no contador da luz, tenham na nossa rádio um aliado e não um inimigo. Naturalmente. É isso que nós pretendemos, Paco, mais nada. o que é que nós podemos esperar do teu futuro pessoal e artístico daqui para a frente? Agora que 7 anos depois voltaste à ribalta com as mesmas imagens e com uma ação de protesto. Ainda tens alguns, presumo, ainda tens alguns CDs, não estão todos. Daqueles, tenho lá uns quantos. Esses CDs estão para oferecer a quem quiserem, porque já nem Então manda-me um. Não, venho-te aqui trazê-lo agora. Muito Estás bem. condenado. Sim, senhor. Agora, quando acabar, venho-te aqui trazer. E vais ver que é uma obra sensacional. E a parte menos importante, a parte artística menos importante é a minha, sinceramente. O meu trabalho de produtor é outra coisa. Agora, a parte, tem lá coisas fabulosas de uma cantiga do Zé Mário, que é uma cantiga genial. Tem cantigas do Carlos Mendes, tem coisas fabulosas do Samuel, com o Manuel Freire, coisas... Enfim, coisas que... Se calhar, não sei, isto é um futurismo. Quando estivermos a celebrar e a assinalar os 20 anos da Expo 98, que serão para o próximo ano, pois, em 2018, talvez seja uma boa oportunidade para poder escalpelizarmos esse disco. relançar este trabalho quase inédito. Relançar ou lançar. Ou lançar, exato. Essa é que é a verdade. É verdade. Vamos ficar à espera de outros trabalhos teus? Então, eu continuo a fazer porque eu faço música porque eu gosto. Não é pelo mercado, não é o mercado. Faço música porque amo. Gosto de fazer. É a minha maneira de estar vivo. E é por isso que eu vivo com este bom aspecto. E tenho este bom aspecto. É porque não tenho na minha consciência nada negra. Porque se dizem, como é que um tipo com 72 anos está? Pois estou ótimo, graças a Deus. Até hoje, não, amanhã não sei. Tenho sido feliz e tenho estado muito... E tens uma boa voz. Tenho a voz melhor que nunca agora. E mais segura, não tenho tanto stress, não tanto por aí pela poluição, portanto é tudo muito bom. Em Montemoro Novo não há poluição? Não, ali onde eu estou não há. Isso é que é bom. Muito obrigado, Paco, tens as portas abertas, quando quiseres voltas e espero que seja em breve. Muito obrigado eu por esta oportunidade e a todos vocês que estão aí por esse mundo fora, aquele abraço de sempre, que andámos 7 anos a abraçar-nos uns aos outros e outras vezes até pessoalmente. Um grande abraço. Até breve. Até breve. Há quanto tempo não canto? Olha, puseste mesmo assim. Na muda voz do sentir.